Obrigado, Celso, por esse esforço de articular essas questões tão decisivas na leitura, não só da obra do Foucault como um todo, mas mais particularmente nas Palavras e as Coisas e nesse período no qual esse livro importante se situa. Enquanto o Augusto prepara o Celso, eu vou apresentá-lo. O Celso já não, o César não é estranho a nós aqui em Goiânia, já teve algumas vezes participando dos colóquios de biopolítica, por exemplo, em outras ocasiões também, não é? Ele é professor da PUC do Paraná e tem contribuído de maneira particularmente importante para os estudos do pensamento do Foucault no Brasil. Eu vou destacar apenas alguns dos seus trabalhos. O César publicou, então, o livro Foucault e a Crítica da Verdade, pela editora Autêntica. É o organizador do livro Foucault e o Cristianismo, além de vários artigos e outras obras que ele ou escreveu ou organizou. De modo que é com muito prazer e com muita honra que a gente recebe o César aqui hoje. Seja bem-vindo, obrigado por ter aceito o convite e sinta-se à vontade. Bom, eu que agradeço ao Fábio e ao Marlon pelo generoso convite. Também queria dizer que é um prazer conhecê-los, né? Nos conhecemos na UF em Aracaju, né? O Marlon e o Fábio aqui ontem. Quero dizer também que é um enorme prazer rever o Celso, né? A gente mora perto, mas não se vê muito. E também um prazer rever o Felipe, né? Pela segunda vez esse ano. E pelo jeito ele gosta muito da América Latina, né? Que faz longas viagens, né? Para nos presentear com o seu trabalho, a sua pesquisa. E eu também queria saudar e cumprimentar, né, meu amigo José Ternes, né? Que está sempre nos eventos Foucault e tem uma contribuição decisiva, sobretudo para a compreensão da arqueologia do saber de Michel Foucault. E, finalmente, quero agradecer aqueles que corajosamente aqui estão, né? Contrariamente ao teu vaticínio, né? O público aumentou depois da tua fala, né? Então, isso é muito importante, né? Não sei se vai aguentar até o fim, mas eu agradeço por estar aqui hoje escutando um texto sobre as palavras e as coisas, que eu imagino que é algo duríssimo, né? Mesmo 50 anos depois, continua sendo duríssimo falar sobre as palavras e as coisas. Então, eu quero agradecer vivamente a todos vocês. Bom, eu passo então a leitura do meu texto. Então, nesse ano, as palavras e as coisas completam 50 anos de publicação. É o meio século de uma das obras de grande referência do pensamento francês contemporâneo. E nessa obra nós temos o desenvolvimento refinado de um instrumento de análise inaugurado por Foucault, final dos anos 50, início dos anos 60, que é a arqueologia. Esse instrumento de análise certamente não se restringe aos livros dos anos 70, assim como, segundo o meu parecer, a genealogia não teria sido introduzida somente a partir dos anos 70, após o suposto fracasso da arqueologia, como tem sido uma tese sustentada por alguns autores. Os livros que constituem o chamado momento arqueológico não formam, é certo, uma unidade homogênea e compacta, não respondem às mesmas problematizações, não realizam os mesmos diagnósticos. Conforme adverte o Roberto Machado, no seu livro Foucault, a Ciência e o Saber, qualquer livro seu, de Foucault, é do ponto de vista metodológico sempre diferente do anterior. De onde a dificuldade de estabelecer entre eles continuidades e unidades temáticas. Ainda que Foucault lance olhares retrospectivos sobre seu trabalho e tente enquadrar suas principais obras em um fio condutor, esses olhares refletem menos sua preocupação no momento de escrita de cada livro
do que a maneira como ele é apropriado quando novas problematizações são suscitadas. Então, esses livros são tão diferentes entre si, porque com eles não se procura colocar no papel um pensamento já acabado e definido. Pela atividade da escritura, pretende-se fazer uma experimentação filosófica, para deixar de pensar aquilo que antes se havia pensado, romper com os conhecimentos já elaborados e que conduzem às certezas, realizar, enfim, um exercício do pensamento que leve a um descaminho daquele que conhece. Em cada momento de seu trabalho, Foucault realiza uma história das problematizações e não uma história das soluções. Embora o neologismo problematização tenha aparecido relativamente tarde em sua investigação, em torno de 1978, no curso Segurança, Território e População, em diversas entrevistas dos anos 80 e no prefácio aos 2 últimos volumes da História da Sexualidade de 84, ele pode ser indiretamente aplicado ao conjunto do seu pensamento. Esse conceito recobre o próprio trabalho do pensamento crítico do Foucault, no sentido de que esse pensamento procura inquietar as certezas e adotar uma atitude de recuo relativamente às naturalizações sociais pelo viés daquilo que o Foucault nomeia de acontecimentalização. E acontecimentalizar a história envolve, então, delimitar um conjunto de conceitos e sua descrição no momento em que foram elevados à condição de objetos para o saber. Trata-se de um uso específico do trabalho crítico para identificar por que algo, em um momento da história, não é problemático para o pensamento e em outro se torna objeto a ser pensado pela relação estabelecida entre os saberes, seja pela articulação entre técnicas de saber e relações de poder. A análise arqueológica, principalmente a que vemos em As Palavras e as Coisas, considera cada época uma configuração espacial de saber que dispõe de um campo de problematização marcado pela raridade. Não se pode buscar a solução para os problemas que emergem em nossa configuração histórica em outra configuração do saber, pois já não se tratam dos mesmos problemas e do mesmo espaço. Contudo, a descrição de outros espaços de saber impõe uma marca para o diagnóstico do presente. Essa marca não denota uma linha de continuidade, mas a possibilidade de uma descontinuidade que nos separa da geografia do passado e suas coerências. O efeito dessa marca é o estranhamento em relação às coerências tornadas habituais na configuração do presente. A problematização do pensamento exige a meticulosa e monótona pesquisa nos arquivos empoeirados de outras camadas de saber. Sem a diferença entre o que nomeamos e pensamos na configuração do presente e aquelas camadas de saber a partir das quais já não podemos mais nomear e pensar, não saberíamos por que nos tornamos quem somos ou ainda não sentiríamos um desconforto sobre as coerências em torno daquilo que tornamos natural. Foucault indica no prefácio de As Palavras e as Coisas que pretende estudar as familiaridades do pensamento, suas identidades e diferenças, seus sistemas ordenadores de compreensão e a operacionalidade de seus códigos culturais entre renascentistas, os clássicos, entenda-se, Idade Clássica, e os modernos. Pretende-se destacar nessa comunicação, nessa fala, que a hipótese mais audaz do livro não seria exatamente a descrição dessas familiaridades ordenadas do pensamento, e sim a ideia de que não existe uma maneira única ou progressiva de ordenar os saberes que desembocaria nas ciências humanas, nas ciências modernas e particularmente nas chamadas ciências do homem. Se não existe um único modo de ordená-los, é porque cada época somente pode pensá-los e apreendê-los a partir da sua própria problematização.
Em As Palavras e as Coisas, a existência de diferentes modos de ser, ordenar e aprender as coisas e as palavras e sua mútua relação não é dada pela continuidade da razão e sua temporalidade, mas sim pelas descontinuidades nos chamados campos arqueológicos ou espaços de saber na história da cultura ocidental europeia, a partir do século XVI. Elas provocam desconforto quando se detêm em outros espaços de saber, principalmente de nosso passado mais próximo, com suas aproximações bizarras e similitudes quase incompreensíveis. O desconforto ocorre porque cada espaço de ordem tem uma gramática específica para relacionar as palavras e as coisas, dificultando supor que um desses espaços seja a evolução dos anteriores ou a preparação daquele que o segue. Em um sentido amplo e genérico, o espaço de ordem é tudo que em cada camada de saber é possível nomear, pensar e falar, sem que cause estranheza e estupor aos seus contemporâneos. O conceito que designa essa possibilidade, como sabemos, é o de episteme, princípio ordenador do modo de apreensão dos saberes em um espaço de saber. Em um espaço determinado. A seu respeito, detalha Foucault, e eu o cito: numa cultura e num dado momento, nunca mais que uma episteme, que define as condições de possibilidade de todo saber. Tanto aquele que se manifesta numa teoria, quanto aquele que é silenciosamente investido numa prática. Fim de citação. Dessa passagem, tem-se a impressão que a episteme de uma época é uma categoria totalizante. A leitura atenta do livro, porém, evita designá-la como totalidade cultural. Pelo subtítulo da edição francesa, adverte-se de que se trata somente de uma arqueologia das ciências humanas. Procura-se investigar como se lida com as percepções empíricas e a maneira como as teorias científicas e as reflexões filosóficas as concebem. O alcance das epistemes não é estendido a todos os domínios, mas somente àqueles cuja formação e transformação torna possível o surgimento do homem como objeto a ser pensado. No texto Resposta a uma Questão, a episteme é identificada por Foucault como campo epistemológico, espaço de dispersão, campo aberto de relações, expressões todas elas espaciais, que se referem a um jogo simultâneo de descontinuidades. Ainda, ela não é um estado geral da razão, é uma relação complexa de decalagens sucessivas. Ela não é um sistema, antes faz proliferarem os sistemas. O conjunto dos discursos, os jogos de regras, os feixes de relações. Enfim, ela é um conjunto de relações entre os diferentes domínios empíricos e reflexivos de um determinado campo epistêmico que os torna apreensíveis ao saber. Trata-se de um espaço de dispersão histórico ou algo que configura um espaço de saber determinado. A episteme também não é uma categoria epistemológica. Ela toma distância da afirmação de uma continuidade progressiva da racionalidade em busca de sua cientificidade. Sua descrição histórica não depende de uma vontade consciente de racionalização ou da afirmação livre e soberana de uma razão liberta dos preconceitos do passado. Foucault não nega a razão, somente salienta que seu suposto progresso ou sua quase continuidade é o efeito de superfície, de subsolos, nos quais prevalecem os sistemas de regularidade entre os saberes. Após longos períodos, esses sistemas sofrem abalos e rupturas, levando à reacomodação de camadas tectônicas que desaguam em um novo espaço de saber, no qual é possível descortinar outro sistema de regularidades. Eis a imagem, a meu modo de ver, adequada de uma diferença expressiva apontada pela arqueologia. De um lado,
Nos efeitos de superfície de cada espaço de saber, o que se vê são os conflitos ou opiniões, as várias correntes de pensamento, as maneiras diferentes de apreensão do empírico, a continuidade da razão rumo à sua verdade. Mas, de outro, o jogo de relações que permite esses efeitos de superfície encontra-se um subsolo. Encontra-se um subsolo, o qual, entre um e outro espaço do saber, é abalado pela instauração de um novo jogo de relações e suas regras. Importa nesse estudo não tanto tratar dos sistemas de regularidades dos saberes e sua história, mas sim os limites entre uma e outra episteme, a fim de destacar, a partir deles, a impossibilidade de pensar os mesmos objetos e, portanto, sua raridade entre os diferentes espaços de saber. Esses limites são apreensíveis quando ocorre uma alteração profunda no modo de ser das coisas e da ordem, quer dizer, quando os objetos de saber deixam de ser objetiváveis, quando as coisas às quais habituamos a nomeá-las deixam de ser nomeáveis, ou ainda, quando não podemos falar da mesma maneira a respeito dos mesmos objetos e dos mesmos conceitos. Embora as palavras empregadas entre um e outro espaço de saber possam ser as mesmas, elas já não designam as mesmas coisas, não têm o mesmo sentido, deixam de ser organizadas de igual maneira. As descontinuidades no modo de ser da ordem instauram assim uma espécie de heterogeneidade, rompendo com a suposta ideia de continuidade. Aquilo que Foucault propôs chamar de história do mesmo, para designar o recorte de as palavras e as coisas, não passaria, a meu modo de ver, de uma leve ironia, ou pelo menos não é o mais fundamental. Se, contudo, ela é apreensível durante períodos de longa duração, mediante a identificação de uma sincronia histórica entre os saberes, o que mais importa são os limiares nos quais aquilo a ser recolhido por identidades e distinguido por marcas deixa de ser possível. É o caso dos dois limiares de descontinuidade no saber ocidental estudados nesse livro, um que inaugura a Idade Clássica em meados do século XVII e outro que marca o nascimento da modernidade na curva do XVIII para o XIX. Nesses limiares de descontinuidade, as distribuições das palavras e coisas deixam de ser delineadas no espaço claro e definido de apreensão dos saberes, seja pela experiência do empírico, seja pelas teorias científicas e reflexões filosóficas com os seus objetos de conhecimento. O que se tem é um espaço ainda impensável, no qual se entrevê, diz Foucault, a experiência nua da ordem e de seus modos de ser. Uma espécie de região mediana, menos clara e mais obtusa. Esse campo epistemológico é um impensado, um não-lugar que permite tanto desordenar uma sintaxe epocal que mantém juntas as palavras e as coisas, quanto reordená-las a partir de uma nova configuração, uma nova disposição espacial. O limiar que separa um espaço de saber e o que lhe segue oferece ao pensamento um outro modo de ser e de ordenar coisas e palavras, de modo que alguns objetos conceituais desaparecem, dando origem a outros. A inquietação de alguns filósofos, historiadores, logo após a publicação de As Palavras e as Coisas, dentre eles Sartre, concentra-se em torno da questão da causalidade e da história, justamente desse limiar, dessa passagem. Parece-lhes impossível descrever limiares de descontinuidade sem apelar para a causalidade, ou a relação de causalidade. A descrição arqueológica é acusada de ahistórica, pois superpõe camadas sedimentares. Essa história chega a ser equiparada a uma geologia, como já foi dito hoje. Por certo, se você for ler As Palavras e as Coisas, você vai encontrar metáforas geológicas e sísmicas, como, por exemplo, erosão, camada, abalo, são frequentemente utilizadas. Não obstante, a meu modo de ver,
O uso desses termos pretende tão somente destacar os desníveis pelos quais passou a cultura ocidental europeia no domínio dos saberes e se afastar, na medida do possível, da categoria de tempo como principal forma de problematização dos conceitos. Em As Palavras e as Coisas, mostra-se a descrição de transformações que, em si mesmas, não recorrem a uma causa específica. Na perspectiva arqueológica, as explicações tradicionais, como espírito de época, mudanças tecnológicas ou sociais, influências de toda espécie, são consideradas por Foucault mais mágicas do que efetivas. E é curioso porque foi o Sartre que disse que Foucault e a maneira como ele encara a história tinha a forma de uma luneta mágica, né? Então, é como que uma resposta avant la crítica, a crítica do Sartre. Por detrás da defesa da causalidade está implícita a continuidade na história e a unidade do sujeito. O estudo da formação das camadas discursivas aponta para transformações que não intervêm no mesmo nível, não progridem no mesmo ritmo e não obedecem às mesmas leis. O modo pelo qual, no interior de uma formação discursiva, novas proposições sejam elaboradas, novos fatos sejam isolados e novos conceitos sejam forjados, não pode ser confundido com o aparecimento de novos campos de estudo. São antes as redistribuições que modificam a forma geral de uma ciência e suas relações com outros domínios de saber. Essa é uma das razões pelas quais as descontinuidades arqueológicas não têm como causa o gênio de um indivíduo, o espírito coletivo ou a fecundidade de uma descoberta. Elas questionam, portanto, um certo tipo de conceber a história, mas não a própria história. Se elas são por vezes enigmáticas, suscetíveis do acaso e do impensado, é justamente porque eles são constitutivos da prática histórica. Não talvez pela perspectiva de como a razão filosófica absorve e interpreta a história, mas pela maneira como Foucault a pratica. Foi preciso, portanto, sair daquela razão, descender à singularidade do modo de ser das palavras, dos seres e dos objetos. A despeito disso, o próprio Foucault reconhece a dificuldade do estabelecimento do estatuto das transformações arqueológicas ou das descontinuidades. Ele admite, por exemplo, que a divisão entre uma e outra época pode ser, em determinado momento, um mero corte arbitrário, em meio a um conjunto movediço. Nesse sentido, se as continuidades sincrônicas apresentam um esforço de sistematização formal e coerência estrutural, as descontinuidades espaciais apontam para experimentações de dessistematização e desestabilização de cada episteme. A palavra dessistematização eu recolho do último livro do Philippe Sabot. Como passar de um feixe a outro de simultaneidades discursivas sem que haja uma explicação causal ou uma análise em termos de superação de certos elementos internos que possibilitem a transformação? Uma das respostas de Foucault é que a abertura profunda na camada de simultaneidades de um espaço de saber não pode ser explicada univocamente. Está-se diante de um acontecimento radical que se reparte por toda a superfície do saber e do qual a arqueologia se limita a descrever, passo a passo, seus abalos. Portanto, mais do que investigar a causa da transformação das relações, o acontecimento arqueológico quer demarcar os efeitos de suas descontinuidades, rompendo assim, a meu modo de ver, com uma certa linearidade do par causa e efeito, como também aponta Judith Revel no seu livro sobre a descontinuidade de Michel Foucault. Eis um instrumento de análise que toma distância não somente da teleologia positivista e seu mito do progresso, mas também da explicação dialética pela qual se supera o anterior, conservando
Sobre isso, o Sartre intervém no seu artigo, mas o Canguilhem também, no artigo citado hoje pela manhã. Se a coerência de um espaço de saber é somente interna, se a coerência de um espaço de saber é interna, somente um elemento que lhe é estranho pode recusá-la. Apenas uma erosão que vem de fora, para usar a expressão do Foucault, dá a entender como, de modo escalonado ou bruscamente, deixa de ser possível pensar um pensamento e inaugurar um pensamento novo. A despeito dessa expressão enigmática, acredito que, fora, nesse contexto específico, deva ser entendido como um não lugar situado no limiar entre um e outro espaço de saber e que, no entanto, não se identifica com nenhum deles. Portanto, um não lugar no interior da própria história. Entende-se nesse sentido porque a arqué, que constitui o termo arqueologia, não visa primeiramente detectar a causa das transformações, mas principalmente descrever seus estrondos. Recupero aqui um termo que é mais da genealogia, da poeira da batalha, mas para mostrar também como que isso está presente já em As Palavras e as Coisas. Ou ainda, essa arqué não pretende apresentar entre um e outro momento histórico uma causa unívoca, mas um espaço de dispersão no qual diversos elementos concorrem na mudança do jogo de regras e sua regularidade. Esse espaço de dispersão pode ser pensado como a possibilidade da introdução de um impensado na história, e isso é conjecturado como um dos efeitos das descontinuidades arqueológicas. O pensamento tem uma história e, paradoxalmente, ela jamais pode ser por ele totalmente contornada, reduzida, absorvida, enfim, anulada. Seja permitido figurar esse paradoxo no interior do pensamento filosófico. Por certo, a filosofia sempre esteve condicionada por um espaço que a limita, que é a sua história. Na modernidade, a história não pode ser contornada totalmente pela filosofia, como parecia ser pretensão dessa última desde o mundo antigo. O caráter incontornável da história pela filosofia na modernidade é deduzido dos efeitos das descontinuidades arqueológicas. Deriva disso que a tarefa da filosofia deixa de ser compreender a totalidade do histórico ou constituir a história. A filosofia deve antes entender-se a si mesma, constituindo-se nas histórias regionais, para recuperar um termo do Canguilhem também, em meio às histórias da vida, do trabalho e da linguagem. Assim ocorre também, na minha maneira de interpretar, nas descrições da loucura e da doença, ou até mesmo nos estudos arqueogenealógicos da penalidade e da sexualidade. Outro efeito produzido pelas descontinuidades arqueológicas, e esse é o que mais me interessa aqui hoje, é o desconforto diante das coerências estabelecidas entre saberes e códigos culturais, cujo campo arqueológico é diferente do nosso. Quando sentimos um mal-estar em relação àquilo que para os clássicos era coerente, nós mesmos é que somos transformados por essa descoberta. Como sublinha Michel de Certeau no artigo As Ciências Humanas e a Morte do Homem, um belo artigo, diga-se de passagem, eu cito: a relação com os outros, modificada pela percepção desse desnivelamento cultural, transforma nossa relação conosco mesmos. O solo de nossas seguranças oscila à medida que se desvela o fato de não mais poder pensar um pensamento de ontem. Fim de citação. Neste livro, mas também em outros, como História da Loucura e os 2 últimos volumes de História da Sexualidade, são privilegiados os limites do pensamento daquilo que o separa de seus espaços de ordem anteriores. Resulta disso que o pensamento, para Foucault,
tem uma idade e uma geografia. E as descontinuidades na ordem do saber, observadas em meados do 17 e no final do 18, abalam quaisquer familiaridades. Os limiares arqueológicos descritos em As Palavras e as Coisas operam analogamente, é preciso ressaltar, à classificação da enciclopédia chinesa de um texto de Borges, a qual provoca não somente o riso diante de uma ordenação esdrúxula e sem sentido, mas também conduz a um desconforto difícil de ser vencido. O livro de 66 surge desse texto de Borges porque, escreve Foucault, a desordem provocada pelos limiares de descontinuidade, eu cito, faz cintilar os fragmentos de um grande número de ordens possíveis, na dimensão, sem lei nem geometria do heteróclito. E importa entender essa palavra no sentido mais próximo de sua etimologia. As coisas estão aí deitadas, colocadas, dispostas em lugares a tal ponto diferentes que é impossível encontrar-lhes um espaço de acolhimento, definir por baixo de umas e outras um lugar comum. Ora, é a instauração do não-lugar entre um e outro espaço de saber, entre um e outro modo ser da ordem, que torna impossível atribuir, a meu modo de ver, a palavra homem o mesmo significado entre os clássicos e modernos. A partir do não-lugar comum entre clássicos e modernos, pode ser entendido o lugar do homem como objeto conceitual por excelência em As Palavras e as Coisas. Pela descrição arqueológica de sua ausência no quadro clássico das identidades e diferenças, é que se pode compreender seu lugar na ordem do saber moderno. Bom, eu vou tratar um pouco disso agora e depois vou à minha conclusão. Da problematização dos limites históricos, mediante suas diferentes configurações espaciais, é que são delimitadas as condições de possibilidade do homem como objeto a ser pensado. Com efeito, problematizar o pensamento não consiste somente em analisar seus limites, mas também suas possibilidades históricas de emergência. Como sublinha Foucault em uma passagem particularmente importante, em uma entrevista no ano de sua morte, em 1984, diz Foucault, o trabalho do pensamento não é denunciar o mal que habitaria secretamente tudo o que existe, mas pressentir o perigo que ameaça em tudo aquilo que é habitual e de tornar problemático tudo aquilo que é sólido. Transpondo essa frase para 1966, poderíamos dizer o seguinte: um dos conceitos que tem sido mais sólido no pensamento ocidental, como a mais velha busca desde Sócrates, diz Foucault, é a evidência do conhecimento do homem. A partir das descontinuidades arqueológicas, é advertido que ele não existiu sempre como objeto a ser problematizado pelo pensamento. Seria impossível definir o lugar comum entre o ocupado por ele na ordem do saber moderno e todos aqueles nos quais ele ainda não assentou seu trono e assegurou a sua soberania. Mesmo que esse conceito existisse antes da modernidade, ele não designava a mesma coisa, pois o espaço de saber que assegurava a sintaxe entre palavras e as coisas, entre palavras e coisas, não era a mesma. O que havia, por exemplo, na Idade Clássica eram signos, a relação entre significante e significado pelo crivo da representação, sem a intermediação do homem. Este era somente um nó na cadeia das representações, uma imperfeição infinita situada, não poucas vezes, ao lado de outros seres e quase sempre marcado pela dimensão negativa do pecado. A lição da arqueologia do saber é que o homem, normalmente concebido pelas modernas filosofias como sujeito doador de sentido, sentido esse que teria sido descoberto pela fenomenologia,
quando ela identifica um transcendental latente em Descartes, esse homem, como objeto para as ciências humanas, não é tão sólido como se imagina, mas constituído nos condicionamentos da sua própria historicidade em um espaço de saber finito. Causa estranheza pensar, por um lado, que entre renascentistas e clássicos o que se tem não é o resplandecer do humanismo e do racionalismo acompanhados da figura do homem de razão como constituidor das palavras e das coisas, homem esse normalmente apresentado pela história das ideias como alguém que nasce de novo a partir dos antigos ideais greco-romanos, adormecido pelo pensamento teológico medieval. Não deixa de ser ameaçador, por outro lado, quando, desde a segunda metade do século XX, a semiologia, a etnologia, a antropologia estrutural, a linguística, a psicanálise lacaniana, situadas no limiar de uma nova descontinuidade arqueológica, apresentam a centralidade do implícito, do impensado, do discurso, do desejo, tornando ambíguas as noções de consciência de si, de cogito e de origem. O estranhamento em relação ao espaço de saber que já não é o nosso e a ameaça dos sinais procedentes de um espaço de saber que está em vias de se configurar demarcam, a meu modo de ver, o limite de nosso pensamento. Seja a dificuldade de se imaginar no interior de códigos culturais, teorias científicas e reflexões filosóficas que se compreendam a partir de uma cadeia representativa e da ausência da figura do homem, seja o temor da eventual mudança de uma dispersão arqueológica cuja ordenação descentraliza a forma homem da modernidade, para recuperar algo também que o Deleuze, no seu livro, trabalha muito, a forma homem, mas que é do Foucault, na verdade. O prestígio do homem moderno está associado a uma teleologia da razão e foi dela que brotaram, escreve Foucault, as quimeras dos novos humanismos, todas as facilidades de uma antropologia entendida como reflexão meio geral, meio positiva, meio filosófica sobre o homem. Por certo, o humanismo ou os humanismos ignoram os limites de nosso pensamento e de uma antropologia cuja matriz não é nem empírica nem transcendental, mas ambígua, pois faz da finitude empírica do homem o fundamento de todo o conhecimento. Talvez os humanismos modernos possam ser situados como uma grande narrativa que ignora a ordem a partir do qual se narra ao modo de uma fábula. Essa ordem não é do nível de um fundamento ahistórico, mas de um princípio ordenador, ele mesmo finito. A ordem a partir da qual se narra é aquela do espaço volumoso e espesso da história e sua disposição antropológica moderna, cuja instauração ocorreu a partir dos limites e abalos do espaço transparente, clássico, da representação. A disposição antropológica, a partir da qual foi possível o homem como objeto de conhecimento e sujeito constituinte, é datada, finita e, portanto, não pode servir de fundamento para um objeto, também ele, finito, frágil, movediço e instável. Se a filosofia moderna se tornou praticamente uma antropologia, se as ciências humanas demandam um homem verdadeiro como seu fundamento, quanto à arqueologia do saber, ela não pretende negar a antropologia, mas colocá-la em seu devido lugar. A antropologia somente é apreensível pela disposição arqueológica de um espaço específico de saber, que é o do ocidental moderno. Por isso, ela tem somente valor de indicação e não de fundamento. Como acentuam Jorge Dávila e Frédéric Gros, no livro chamado Foucault, Lector de Kant, as ciências humanas podem muito bem continuar permanecendo inscritas em um marco antropológico, que, no entanto, não pode cumprir a função de fundamento, posto que, em toda a sua extensão, ele não é mais que um momento histórico. A diferença de sua tese complementar sobre a antropologia de um ponto de vista pragmático de Kant
Em As Palavras e as Coisas, a antropologia é concebida como um momento histórico dos saberes e não o fundamento de um homem verdadeiro. Embora os espaços de saber não tivessem sido introduzidos em 61, já fora demonstrado nessa tese que, para Kant, a antropologia, na condição de conhecimento empírico do homem, não dispõe de um solo ontológico próprio. Na verdade, ela é somente um momento de passagem, a mediação entre o eu puro transcendental das críticas, que define as condições lógicas de conhecimento tomadas na atividade sintética de um ego a priori, e o fundamental, que define as estruturas da finitude no mundo. Nesse sentido, na tese complementar, tem-se a possibilidade de identificar já em Kant um transcendental fundamental para além do transcendental puro da síntese a priori. Em 66, não é retomado esse viés do fundamental definido pela estrutura originária da finitude. Opta-se antes, cito novamente Dávila e Gros, por um fundamental de uma estrutura histórica determinada como momento. Foucault acontecimentaliza o fundamental. Essa estrutura histórica, ou transcendental histórico, pode ser pensada, e aí entra um pouco a minha fala, como o não lugar da desordem que ordena os espaços de saber de cada época. Essa é a minha hipótese. Por isso, a antropologia não é nem uma região ontologicamente autônoma ou fundamento das ciências do homem. Ela não pode ser fundamento porque apreensível somente no espaço de saber da história e em nenhum outro. Igualmente, o homem, seu objeto, é desprovido de uma verdade originária. E não existe um homem verdadeiro ou autêntico que dá sentido ao mundo e à experiência, posto que ele, como acontecimento, nasce entre os saberes empíricos modernos, cito, nada mais que uma certa brecha na ordem das coisas, uma configuração, em todo caso, desenhada pela disposição nova que ele assumiu recentemente no saber. Mas, se essa disposição vier a se transformar em outro limiar de descontinuidade, é essa figura que desvaneceria, como na orla do mar, um rosto de areia, segundo a tradução da Salma. Como foi visto no decorrer desse estudo, estou terminando agora sim, o pensamento de Foucault opera por problematizações. Dentre outros significados, problematizar é mostrar quando algo se torna um objeto para o pensamento. E esse quando é o momento em que o lugar comum entre coisas e palavras é desfeito, em que os diferentes objetos já não têm sentido sobre o mesmo quadro de diferenças e identidades, e o espaço a partir do qual pensamos deixa de ser o mesmo. O que a filosofia moderna e as ciências do homem tentaram fazer foi deixar de lado as condições e possibilidades históricas de nosso pensamento, negligenciar os limites que nos impedem pensar a partir de outro espaço de saber. Elas preferiram as facilidades do tempo linear e do progresso da razão, não prestaram atenção aos limiares de descontinuidade e à falta de fundamento dos universais antropológicos. Nesse sentido, é que as ciências humanas e até mesmo boa parte das chamadas filosofias do sujeito negavam, que boa parte das chamadas filosofias do sujeito navegam no espaço liso da utopia. Se o livro As Palavras e as Coisas surgiu do riso provocado pela leitura dessa bizarra ordenação da enciclopédia chinesa de Borges, é porque ele não pretende compactuar com esses lugares comuns dos universais antropológicos e das histórias continuistas, e nem navegar, acrescento eu, nesse espaço liso da utopia. Os limiares de descontinuidade, ou os não-lugares que eles instauram e que Foucault procura destacar, a meu modo de ver, rompem com a solidez e com as evidências das utopias modernas a respeito do homem. E agora me permito uma citação final, muito conhecida. As utopias consolam. É que, se elas não têm lugar real, desabrocham, contudo, num espaço maravilhoso e liso. Abrem cidades com vastas avenidas.
jardins bem plantados, regiões fáceis, ainda que o acesso a elas seja quimérico. As heterotopias inquietam, sem dúvida porque solapam secretamente a linguagem, porque impedem de nomear isto e aquilo, porque fraccionam os nomes comuns ou os emaranham, porque arruinam de antemão a sintaxe, e não somente aquela que constrói frases, aquela menos manifesta que autoriza manter juntos, ao lado e em frente umas das outras, as palavras e as coisas. Eis porque as utopias permitem as fábulas e os discursos. Situam-se na linha reta da linguagem, na dimensão fundamental da fábula. As heterotopias dessecam o propósito, estancam as palavras nelas próprias, contestam, desde a raiz, toda possibilidade de gramática, desfazem os mitos, imprimem esterilidade ao lirismo das frases. Pensar que existe um lugar comum entre o homem moderno e o homem dos renascentistas e clássicos é da ordem da utopia. É imaginar uma continuidade, mesmo que não real, entre diferentes espaços. Nesse sentido, contra todas as utopias em torno do homem e dos universais antropológicos que o atribuem um estatuto de verdade, o livro As Palavras e as Coisas apresenta a quimera desse lugar comum, e ao fazer isso, ele pode ser concebido como uma singular heterotopia irredutível a uma simples história do mesmo. Obrigado.